Campina Grande, terça-feira, hoje 3 de outubro. Hoje comemora-se o Dia Mundial do Dentista, o Dia do Petróleo Brasileiro e o Dia da Abelha. E por falar em petróleo, nós sabemos e temos acompanhado com muita tristeza tudo o que aconteceu no passado, na Petrobras, que por pouco ela não faliu, e nós vemos com muita tristeza tudo voltando àquele velhos tempos em que ela foi saqueada, infelizmente, lamentavelmente. Por isso, precisamos de redobrar as nossas orações por nossa nação, principalmente diante de tudo que nós estamos assistindo através dos acontecimentos políticos e sociais, infelizmente. Eu convido você agora para que juntos façamos uma oração intercessória por nossa nação. Pai, nós queremos nesse momento te apresentar mais uma vez a nossa pátria, as autoridades constituídas neste nosso país. A tua palavra nos diz que não há autoridade que não seja constituída por Deus, e nós mesmo assim queremos, ó Deus, de acordo com a tua palavra, que o Senhor levanta governantes, muitas vezes para trazer juízo sobre a nação, outras vezes o Senhor traz para que a nação seja abençoada. E nós não queremos, nesse momento, Senhor, desejar que a nossa nação esteja debaixo de juízo, mas que o Senhor tenha misericórdia da nossa pátria. Portanto, abençoe as autoridades constituídas pelo Senhor nesta nação, por permissão divina. Abençoe, ó Deus, a tua igreja, abençoe a família brasileira. Tem misericórdia, ó Deus, para que nós possamos ter tranquilidade nesses tempos tão tenebrosos. É o que eu te oro e te peço, agradecido em nome de Jesus. Amém. Dentro de instantes estaremos ouvindo o pastor Robson, trazendo no bloco Descobertas Inéditas em Israel, falando sobre o profeta Elias, lá no Monte Carmelo. Nós já estivemos nesse monte mais de 10 vezes visitando em nossas excursões. Inclusive, nós estamos nos programando, se Deus assim nos permitir, para o próximo ano, se Ele nos permitir, voltarmos à Terra Santa. No momento, nós não temos como fazer nenhum pacote devido à situação em que se encontra o mundo, não é apenas o Brasil. Então nós, tão logo tenhamos segurança e tranquilidade de formar mais uma excursão, juntamente com o pastor Robson, que hoje estará trazendo essa matéria que ele registrou quando esteve visitando recentemente a Terra Santa, descobertas inéditas sobre Israel, lá no Monte Carmelo, que eu acredito que muitos que já estiveram conosco sabem que este monte é um monte realmente onde Deus manifestou a sua glória, o seu poder, ao desafiar os 450 falsos profetas de Baal, quando Elias desafiou e prevaleceu contra todos eles. Portanto, você que está conosco vai ficar agora com esta primeira parte, e no bloco seguinte nós estaremos trazendo a continuidade do estudo sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Mas antes, você vai ficar com o pastor Robson. Olá pessoal, a gente está no Monte Carmelo, no local onde se acredita que desceu fogo do céu, onde o profeta Elias orou e desceu fogo. Nós temos aqui uma vista lindíssima, daqui dá para ver boa parte de Israel. Nessa direção aqui nós temos o Líbano, para cá nós temos a cidade de Haifa, para aqui continua o Monte Carmelo. Nessa direção aqui, você tem o Monte Hermon, a cidade de Beit Shearim. Nós iremos lá também, é uma cidade muito interessante para se conhecer. E uma coisa interessante que eu quero mostrar aqui de cima, eu acho que dá para você ver ali embaixo, a pista, né? Você vê a pista aqui, e ao lado da pista, um riacho. Aquele é o Ribeiro de Kizom. Eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Tem duas passagens bíblicas interessantíssimas para a gente falar
sobre o ribeiro de Quizon, tá? Olha só, aqui a palavra de Deus nos ensina em 1 Reis, capítulo 18, que o profeta Elias reuniu, né, os profetas, os sacerdotes de Baal, 450 sacerdotes de Baal e 400 sacerdotes de Azerá, que era uma divindade adorada também desde a época dos cananeus. Então foi feito o desafio. Você lembra da caverna lá embaixo, em Haifa, onde o profeta Elias foi orar, foi se preparar para esse momento, né? E aqui, nesse lugar, ele fez o desafio. Elias foi inclusive muito irônico, né? Sarcástico com os sacerdotes, né, de Baal e de Azerá, e eles começaram a se açoitar e se martirizar e tirar sangue de si mesmos. E Elias dizia, né, fala mais alto, pode ser que ele tenha saído, grita mais, talvez ele tenha ido no banheiro, né? E Elias então escarnecia mesmo e zombava, até que chegou um momento que ele disse, não, basta, basta. Agora chegou a hora de vocês conhecerem o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele inclusive manda colocar mais água diante do altar, e tem pouca, coloca mais água, coloca mais, e inundaram o altar que foi construído por Elias para oferecer o sacrifício a Deus. E Elias então orou e Deus mandou fogo do céu. E o fogo consumiu toda aquela oferta, e naquele momento glorificaram ao Senhor, e Israel pôde ver que só existe um único Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E depois esses sacerdotes de Baal foram presos aqui em cima e foram levados lá para baixo, onde eu já falei. Você está vendo aqui a estrada, ao lado da estrada, o riacho é o ribeiro de Quizon. A gente vai lá daqui a pouco para você conhecer, tá? E levando os sacerdotes lá para baixo, eles foram mortos ao fio da espada naquele ribeiro. Então daqui dá para você ver, você tem todo o panorama dessa região. Essa aqui é a famosa planície ou Vale de Jezreel, conhecido como o Vale do Armagedon também. É esse aqui. Toda essa planície que vocês estão vendo, lá para baixo fica a cidade de Meguido, famosa pelo texto de Apocalipse, o Armagedon. Mas outra coisa que eu quero citar, outra passagem bíblica interessantíssima também, que ocorreu aqui no ribeiro de Quizon, foi com a juíza Débora, quando o povo de Israel estava para entrar em guerra e Baraque era o comandante do exército de Israel naquela época, e Baraque diz para Débora, que era a juíza, olha, eu só vou para a guerra se você for comigo. Era uma batalha que seria travada contra Sísera, comandante do exército inimigo. E Débora disse, olha, você vai reunir a tropa lá embaixo e eles vão perder a guerra e a batalha vai ocorrer ali, junto ao ribeiro de Quizon, ali embaixo. Daqui a pouquinho a gente vai lá para você conhecer também, tá? Então são duas passagens bíblicas importantíssimas que ocorreram aqui nessa região. Aqui em cima do Monte Carmelo, quando desceu fogo do céu e consumiu a oferta de Elias, e os sacerdotes de Baal foram presos, os de Azerá também. Lá embaixo, no ribeiro de Quizon, onde eles foram mortos ao fio da espada, e também onde ocorreu a batalha de Baraque contra Sísera, que Israel ganhou a batalha. Fica aí com as imagens desse lugar, que lugar belíssimo. Nesse versículo 13, vamos lá, ele diz, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Eu quero, inclusive, aproveitar aqui uma oportunidade para dizer para vocês, eu já fiz essa afirmação, mas é bom a gente relembrar, que nessa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, sempre no último versículo,
Paulo fala da eminente volta de Jesus. Ele fala no arrebatamento, no harpazo. Todos os versículos, pode observar, no verso 1, no finzinho, ele diz, verso 10: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. No capítulo 2, nos últimos versículos, ele fala também da iminente volta, vinda de Jesus. Ele diz, versículo 19 e 20 do capítulo 2: pois quem é a nossa esperança ou alegria? Olha que ele está sempre falando da eminente volta de Jesus. Ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não sois vós? No capítulo 3 que nós estamos vendo aqui, nos últimos versículos ele diz: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. No capítulo 4 a mesma coisa, no capítulo 5 a mesma coisa. Sabe, irmãos, eu já tinha lido não sei quantas vezes esse livro, essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, mas nunca tinha prestado atenção a isso. Agora, sabe o que me levou a despertar, a descobrir isso aqui? Estudando, meditando. Então eu passei a perceber, e diz alguns comentaristas que Paulo tinha tanta certeza da volta de Jesus, do harpazo, para aqueles dias, que ele não poupou palavras. Agora imagine nós nesses últimos dias que estamos vivendo, em que sentimos que a cada momento, a cada dia, a cada situação que nós estamos vivenciando no mundo inteiro, estamos sentindo que a vinda de Jesus está às portas. Se naqueles dias, há 2000 anos atrás, Paulo tinha essa expectativa ao ponto de, em cada término de cada capítulo desse, ele citar a volta de Jesus, imagine nós que estamos vivendo esses dias tão turbulentos, tão difíceis, que realmente os sinais, como a gente canta no hino dos Salmos Hinos, os sinais da sua vida mais se mostram cada vez. Então, meus irmãos, nós vemos aqui Paulo externando uma certeza, uma confiança que ele tinha, uma convicção que havia no seu coração. Por isso, ele descreve isso aqui, nesse versículo, ele termina no versículo 13, não é? A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os santos. Esse versículo me fez parar um pouco e refletir em algumas coisas que eu vou considerar aqui nessa noite. Primeiro, Paulo está aqui, que ele estava fazendo uma oração, e ele, nessas suas palavras finais, ele diz que o Senhor fortalecesse o coração deles. Ora, fortalecesse como assim? Primeiro, em santidade. Fortalecesse o coração deles em santidade. Essa é a primeira coisa que nós descobrimos aqui. A segunda coisa, que eles fossem irrepreensíveis. Quando ele diz aqui isento de culpa, irrepreensíveis quanto ao seu testemunho, quanto à sua vida ilibada, quanto à sua conduta, quanto à sua maneira de se identificar como membro do corpo de Cristo, como um cristão. E aqui ele fala, meus irmãos, o que nós já citamos lá em Filipenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Só lembrando que ele diz aqui, no verso 9 e 10, eu já citei, mas vale a pena a gente apenas ligar aqui uma coisa a outra. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Então havia essa expectativa muito grande, irmã Jane, no coração do apóstolo Paulo, e essa deve ser também a minha expectativa, essa deve ser também a minha, a sua, a nossa expectativa quanto à volta do Senhor Jesus. Não sabemos o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem, por isso devemos estar atentos e vigilantes. Então aqui ele termina essas últimas palavras do capítulo 3, não é? Fazendo essas recomendações. Então ele esperava Jesus já naqueles dias, como dissemos, como nós hoje, meus irmãos, devemos ter esta mesma expectativa. Amém? Agora vem aqui uma pergunta:
Por que o senhor leu o capítulo 4, versículos 1 e 2? Por que o senhor não parou aqui? Porque nesses versículos 1 e 2 do capítulo 4, Paulo faz uma retórica de tudo aquilo que ele vinha tratando, de tudo que ele já havia comentado, da sua alegria, dos seus regozijos, quanto ao o crescimento espiritual daqueles cristãos. É como se Paulo estivesse aqui fazendo uma súmula, um resumo de tudo que ele já havia tratado. Por isso que ele diz aqui, finalmente, aqui vem a retórica, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes o quê? Todas as instruções, todas as orientações, todo o doutrinamento, todo aquele embasamento, né? Que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção a essas expressões. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Na linguagem de hoje, voltando aqui, ele diz, ainda quero acrescentar, vocês já sabem como agradar a Deus em sua vida diária, pois conhecem as determinações que lhes demos da parte do próprio Senhor Jesus. Agora lhes suplicamos e exigimos, sim, exigimos de vocês, em nome do Senhor Jesus, que vivam cada vez mais próximos daquele ideal que eu vos falei. O vosso amor aumente mais e mais. É assim que Deus quer que nós vivamos. No versículo 2, para concluir, ele diz, porque estáis, do capítulo 4, viu, verso 2, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Então Paulo está falando aqui, irmãos, das instruções que ele vinha falando anteriormente, e agora ele conclui aqui no capítulo 4, mostrando que essas instruções deveriam ser observadas. Ele estava inclusive fazendo este apelo, que eles observassem, não desprezassem nenhuma daquelas orientações. Vamos aqui às considerações finais. Eu quero dividir essas considerações finais fazendo uma análise dos versos 9 a 13, depois do capítulo 4, versos 1 e 2. Nos versos 9 a 13, Paulo demonstra alegria, regozijos e gratidão ao receber as notícias, conforme vimos, de Timóteo, através do trabalho que como estava se desenvolvendo. E aí ele faz aqui ele ressalva 5 fatos interessantíssimos. Primeiro, crescimento em amor, que inclusive aumentasse. Segunda coisa, que eles estivessem firmados, se firmando mais e mais no conhecimento da palavra. Terceira coisa, que eles que cultivassem a vida de santidade ou de santificação. Quarta coisa, que eles, portanto, estariam, se procedessem assim, isentos de culpas e estariam vivendo uma vida irrepreensível. E quinto e último lugar, eles estavam todos na presença de Deus, aguardando o harpazo, o arrebatamento, a volta iminente do Senhor Jesus. Então é isso que nós aprendemos aqui nos versos de 9 a 13. Agora vamos para o capítulo 4, versículos 1 e 2. Ele apresenta, ou faz aqui a retórica de tudo que havia descrito, né, acima, tudo que ele havia ensinado, e agora ele diz aqui, vem agora a aplicação. Porque tem um detalhe, irmão. Vocês imaginem, um aluno de medicina, vai para a faculdade, passa 4 anos, 5 anos depois vai fazer residência. Ele vai precisar daquele período de fazer residência, de exercitar o que ele aprendeu em prática, vai pôr em prática, até receber a graduação. Se for alguém que está na carreira da advocacia, né? Então ele vai ter aquele período em que ele vai estar fazendo determinados testes
Existe hoje o teste da OAB, se ele não passar, não vai poder exercer sua profissão. Então, esses versículos 1 e 2 do capítulo 4, Paulo está chamando a atenção deles para que eles exercitem, ponham em prática. É aquilo que a palavra de Deus diz, não, Tiago no capítulo 1 diz, não sejais só ouvintes, mas praticantes. É por isso que Paulo aqui nesses versículos, ele apresenta, ou faz essa retórica de que o que eles haviam ouvido, agora deveriam pôr em prática. Então nós temos aqui 3 coisas interessantes. Ele diz que eles deveriam viver e agradar a Deus. Viver e agradar a Deus. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus. Viver e agradar a Deus. Enquanto estava meditando, eu comecei a me questionar: eu estou vivendo de modo que agrade a Deus? Como é que eu estou vivendo? Como é que você está vivendo? A maneira que nós vivemos está agradando a Deus? Segunda coisa que Paulo diz aqui, que eles continuassem progredindo cada vez mais. Ele diz aqui, deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo, não regredindo, mas progredindo cada vez mais. E terceira e última coisa, ele diz: lembrem-se sempre das instruções que haviam recebido da parte do Senhor por meu intermédio, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Aí, irmãos, eles tinham conhecimento suficiente através da palavra que haviam recebido, confirmado pela palavra, através do apóstolo Paulo. Eles também tinham conhecimento pela maneira de Paulo passar para eles, dando-lhes o exemplo. Por isso que Paulo teve autoridade para dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu acho esse versículo, pastor Antônio Júnior, muito forte, e só conheço um homem único que teve autoridade para dizer isso. Eu não conheço outro, não conheço outro. Ao ponto de Paulo dizer assim: vocês querem ser cristãos, vocês querem aprender a ser cristãos genuínos, verdadeiros, autênticos, olhem para a minha vida, sejam meus imitadores. Irmãos, é preciso ter muita autoridade, ter vida para se dizer tal declaração. Eu não conheço outro. Se alguém conhece, eu queria até que você me ajudasse, porque eu só conheço Paulo, esse homem que teve autoridade para dizer. Agora, sabe por quê? Ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, porque ele mesmo também disse: eu já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu só conheço ele, não conheço outro. Então, irmãos, as igrejas, trazendo agora aqui para a gente concluir, as igrejas evangélicas, como a nossa, além da palavra que nós temos, como estamos ensinando nessa noite, através desse culto doutrinário, nós temos também um regimento interno, que aliás eu quero dizer uma coisa aqui para vocês: pouquíssimas igrejas, embora tenham um regimento interno, pouquíssimas são as igrejas hoje que procuram pôr em prática o que está registrado, o que foi aprovado em assembleia, para com aqueles membros que às vezes se comportam mundanamente, que às vezes tem um comportamento leviano, e aí às vezes o pastor, o líder, ou seja, qual for o dirigente, para não trazer um constrangimento àquele membro, àquela família, passa a mão e deixa o sujeito às vezes até fazer coisas indevidas, para não haver um constrangimento. Muitas igrejas, além da palavra, existe também ainda um regimento interno que é para que os membros possam ter aquilo como uma cartilha, para que ele não ultrapasse os limites, não faça determinadas coisas, ou tenha um comportamento leviano, mundano, né, profano e tal. E algumas igrejas hoje nem mais, não olha nem para o que está no regimento interno, deixa para lá. Mas cada um vai responder diante de Deus. Então,
nós aqui, pelo menos, estamos vendo que Paulo está falando do conhecimento que eles tinham da palavra. E eu quero dizer uma coisa ainda mais a vocês: o nosso regimento interno, pelo menos, e os das demais igrejas, eu acredito que todos eles estão respaldados aqui. Todos estão respaldados aqui. E se alguém não põe em prática, vai certamente se haver com Deus. Então, referindo-me ao regimento interno, ali está uma ordem expressa que foi aprovada numa assembleia quanto à conduta, para que os novos convertidos saibam como devem viver, aqueles que foram afiliados, para que eles tenham conhecimento do que eles podem fazer e não podem, mas não devem fazer. Aquilo que Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É isso que Paulo nos diz, escrevendo aos Coríntios. Então, irmãos, considerações finais, eu quero deixar para nós atentarmos para aquilo que ouvimos e aprendemos nessa noite, 3 coisas interessantes. A primeira delas é que o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 6, versículo 4, falando daqueles que estão atentando agora para o que está no capítulo 4, versículos 1 e 2. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Verso 2: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Que instruções, que recomendações nessas considerações finais faríamos? É o que está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 4, onde Paulo diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém? Andemos nós em novidade de vida. Você está vivendo em novidade de vida? O que é novidade? O que é estar vivendo em novidade de vida? É o que Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 2 Coríntios 5,17, nos diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Novidade de vida é isso, é andar vida nova. Segunda coisa que deixamos como recomendação, está lá em Efésios capítulo 4, versículo 1. Paulo diz: rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Observe que a palavra-chave aqui é andar de modo digno, dignidade. Você está vivendo de modo que haja dignidade no seu modo de viver como cristão? Nós estamos vivendo de modo digno, que alguém com quem nós convivemos no trabalho, na vizinhança, onde quer que seja, diga: fulana ou cicrano ou beltrano é um homem digno do evangelho que ele confessa ter. Será que a gente estão fazendo essa leitura a nosso respeito? Andar de modo digno? Ou alguns estão recebendo aí títulos tão desagradáveis, pejorativos: fulano é crente nada, fulano é velhaco, fulano não tem palavra, fulano é trambiqueiro, fulano é isso e aquilo, né? Aqueles que se dizem cristãos, né? Irmãos, esse não é o evangelho que Paulo descreve aqui, conforme ele diz, escrevendo aos Efésios 4:1: rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foi chamado. E o último aqui é Colossenses, que é antes de Tessalonicenses, capítulo 1, versos 9 a 11. Ele diz: e também faço esta oração, que o vosso... Outra vez, olha, veja que Paulo sempre dava essa ênfase. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Irmãos, depois desse estudo aqui até o capítulo 1, o pastor Antônio Júnior vai continuar versos 3 em diante, do capítulo 4, que nós vimos até o verso 2. Depois disso aqui, ou a gente vai se enquadrar, ou a gente
vai continuar apenas sendo meros ouvintes. Meros ouvintes. Isso não é nada bom. Nós não vamos crescer em nada, o amor de Cristo não vai aumentar em nossos corações, nem transbordar como nós vimos hoje à noite, não vai acontecer nada. Você vai continuar sendo o mesmo crente, né, de sempre, não vai haver mudança nenhuma na sua vida, nem na minha vida. Mas eu espero que nós saímos daqui incomodados, inquietos, insatisfeitos, inconformados, dizendo: não, espera aí, eu tenho que realmente me enquadrar nisso que nós ouvimos e aprendemos nessa noite, porque isso aqui não é um estudo apenas para que você conheça a igreja de Tessalônica naquele dia, isso pode ser aplicado para nós em nossos dias. Amém? Agradeço pela sua teleaudiência, você telespectador do nosso programa na TV Márcia, TV a cabo, canal 20 em João Pessoa, você internauta, esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Amanhã estaremos trazendo uma outra mensagem ministrada em nosso templo sobre o tema como nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. É importante você saber que nós poderemos nos tornar filhos de Deus. Há um equívoco muito grande de muitas pessoas que dizem todo mundo é filho de Deus. Não, senhores. Nós precisamos de nos tornar filhos de Deus por adoção. Portanto, não perca amanhã o programa Opção para a Vida, quando nós estaremos trazendo essa temática. Até lá, se Deus assim nos permitir.